Olá, gente. Daqui do Nordeste dos Estados Unidos, especificamente da região de Boston, estamos dando as boas-vindas aos senhores para este 8º dia D da Fazenda Carnaúba, este mês de julho do ano 2020, e se Deus quiser, daqui a um ano estaremos facilitando um workshop presencial durante o dia D na Fazenda Carnaúba, em Itaperuá, na Paraíba, no Brasil. Mas nesse momento estamos transmitindo aqui da sede dos nossos escritórios, na região de Boston, no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos, para apresentar o tema Comercialização, Estados Unidos-Brasil, Tributação, Subsídio e Financiamento Agrícola. É um tema de muita importância, principalmente para os produtores rurais da região semiárida paraibana, da região nordestina brasileira, como para todo o Brasil que interessa em vender, em comercializar sua produção aqui nos Estados Unidos. E, portanto, nós estamos oferecendo o nosso WhatsApp, que os senhores estão vendo aqui em cima, simplesmente adicionar 1508 736 4920. Também tem o site da empresa, americanagribusiness.com, e a logomarca está ali para os senhores verem. E vamos então dar início a essa pequena introdução do nosso painel, que na verdade vai envolver 3 componentes. Essa introdução com a minha pessoa, e eu sou o professor Mark Batista, eu sou professor universitário, praticista, médico veterinário e zootecnista, além de ser presidente e CEO da empresa Medical Agribusiness, que na verdade tem o seu nome MAB, Medical Agribusiness LLC. E os senhores podem então entrar no site através da medicalagribusiness.com e manter contato conosco a partir desse exato momento. Bem, então esse tema será abordado por 3 pessoas. Na verdade, a gente tem uma entrevista com uma professora numa cidade chamada Skaneateles, no estado de Nova York, e nós fizemos essa entrevista muito recentemente. A professora Trudy Lombard, ela leciona na Universidade da Cornell, ela é presidente da Associação de Caprinos de Leite para o estado de Nova York, e para ter uma pessoa que tem o mesmo know-how, só que mais para fazer uma comparação com a condição americana e agora brasileira, estamos também contando com a participação do nosso colega, professor Dr. Rivaldo Nunes da Costa, que também é o presidente da Caprileite, a Associação dos Criadores de Caprinos e Ovinos do Estado de Minas Gerais. Essa será um segmento adicional. Bem, então existe mais uma pessoa que a gente gostaria de dar o crédito, porque eu vou colocar algumas ideias que o estagiário Bruno Barreto nos encaminhou e gostaríamos de, então, a partir desse material, fazer o convite para os senhores entrarem em contato conosco através do WhatsApp para que possamos encaminhar esse trabalho para os senhores. Tributação, subsídios e financiamento agrícola, Brasil versus Estados Unidos. O intuito principal de fomentar incentivos dentro de uma nação se baseia nas escolhas e no ambiente de produção já formado dentro deste país. Por exemplo, uma nação como na Europa dispõe de menos países para investir fortemente no agronegócio comparado às nações americanas, com vistas a um bom retorno econômico e, portanto, o subsídio para o agro é diferente em diferentes países. No Brasil e nos Estados Unidos, ambas as nacionalidades apostam no pilar do agronegócio. Porém, cabe ressaltar algumas métricas e questões-chave de como ocorrem estes programas de auxílio aos produtores. O Brasil conta com aproximadamente 7% do território ocupado com agricultura, enquanto os Estados Unidos estão na casa dos 50%. Durante a pandemia, estamos percebendo bem que o motor da economia brasileira sempre foi o agronegócio. Este setor foi o único que não registrou queda mesmo com a crise,
que está nos assolando devido ao novo coronavírus. Os números dizem que o setor agrícola cresceu quase 2%, enquanto que o PIB caiu 1,5% no primeiro trimestre de 2020. O financiamento agrícola foi planejado para ajudar nas despesas operacionais, máquinas e o desejo do empreendedor em expandir seu local de trabalho, como comprar mais terra ou comprar um imóvel com maior espaço. Os financiamentos para impulsionar o agro no Brasil e no exterior avaliam dados de um projeto agropecuário que possa ser beneficiado por melhores prazos de pagamento, maior prazo de carência, menor taxa de juro. Como exemplo, no Brasil, para um produtor rural conseguir R$ 1 milhão para construir uma propriedade e ter que devolver depois de 5 anos, pagando somente 3% ao ano, ele pode encontrar a linha de crédito que garante a ele esse financiamento. Por mais que o Brasil seja conhecido pelo seu agronegócio, nem sempre é fácil arcar com estes custos de produção, o que leva muitas pessoas a recorrerem ao crédito rural. Uma comparação válida e que poderia ser seguida no Brasil é que os financiamentos e seguros agrícolas nos Estados Unidos, de certa forma, são mais amplos, a exemplo de abrangerem o óleo diesel, que chega até o produtor rural. Muitas vezes, o preço na bomba é de 5 a 10 vezes maior que o preço que chega até o produtor rural. Um dos outros intuitos do crédito rural é a redução do êxodo rural, que faz parte da realidade brasileira há anos. Um fenômeno fácil de explicar. E nos Estados Unidos a preocupação também existe, mas em menor escala. Existiu uma certa discussão sobre os subsídios americanos na década passada. A exemplo da cultura do algodão, foi um dos que mais gerou atritos entre as rodadas de debate sobre subsídio agrícola. Por exemplo, alguns países em desenvolvimento defendem que sejam menores os incentivos a certas linhas de produção agrícola em países desenvolvidos. O motivo é simples: uma produção com menor custo e, consequentemente, mais competitividade de países como os Estados Unidos no mercado global vai dificultar a entrada de produtos alheios nessa conjuntura. Bem, cortes nesses subsídios contribuiriam para maior competitividade das exportações brasileiras e gerariam oportunidades para o crescimento do agronegócio. Portanto, poderíamos concluir que ambos os governos utilizam mecanismos para tentativas de alavancar o setor, por mais que a tributação brasileira final seja em equivalência menor do que a americana, o todo deve ser analisado. Bom, eu gostaria muito de ressaltar de que o trabalho é bem mais extenso do que esses poucos parágrafos que eu compartilhei com os senhores e as senhoras, e gostaríamos de colocar esse trabalho à disposição das pessoas que quiserem. Inclusive, seria enviado pelo próprio Bruno Barreto, que no momento se encontra em Lages, em Santa Catarina. E gostaríamos então de voltar a avaliar e enfatizar a importância de haver uma cooperação entre o Brasil e os Estados Unidos, mesmo porque a região semiárida paraibana tem muito a contribuir com a economia desse país. Geraria muita renda para os produtores rurais paraibanos, nordestinos, brasileiros, enfim, os produtores teriam bastante retorno no investimento que estariam fazendo. E a gente poderia fazer uma consultoria nessa área, mesmo porque a nossa empresa é internacional e foca na ciência e na saúde humana e animal avançada. Gostaríamos de mais uma vez ressaltar a importância da nossa equipe em participar, literalmente daqui a um ano, presencialmente falando, dentro de um ambiente de discussão, de debate, de um painel internacional, presencial. Desta vez, obviamente, em função do Covid-19, precisamos fazer tudo dessa forma que os senhores estão vendo, uma entrevista no estado de Nova York, esse material aqui em Boston, material vindo de Belo Horizonte, Minas Gerais, e naturalmente tudo em função da enorme contribuição que a Fazenda Carnaúba
não só para a humanidade, mas brasileira, como para toda a humanidade global. A gente acredita que o exemplo que a Fazenda Carnaúba tem colocado poderia facilmente ser copiada de certa forma para o resto do Nordeste brasileiro e, inclusive, para o continente africano, um projeto para daqui a um futuro médio a longo prazo. E nós estamos trabalhando nesse sentido. Gostaríamos então de aproveitar o ensejo para agradecer do fundo do coração o Dr. Manelito, o Joaquim, o Daniel, enfim, toda a família Dantas, e que esse dia D seja muito bem sucedido, como com certeza está sendo, e fomos muito agraciados, muito atenciosamente, foi bem-vinda essa oportunidade de podermos trocar algumas ideias Brasil, Estados Unidos. E então gostaríamos de nos despedir nesse momento e falar que muito em breve estaremos aí em contato com os senhores. Muito obrigado.